Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Pansardes, eu sou diretor da 5ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Volta Redonda, Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da mesma subseção. E o objetivo desse tutorial em vídeo é demonstrar a utilização do programa Assinador Livre, que é o programa fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para fazer a assinatura das petições e dos anexos que vão ser enviados para o processo eletrônico. Então, vamos lá. Eu vou utilizar como exemplo um texto produzido, o regimento interno da nossa comissão, aqui de Volta Redonda, e um documento produzido no LibreOffice, que é um editor de texto open source, gratuito e de licenciamento livre. Mas o principal objetivo da utilização desse editor não é nem a questão da facilidade de licenciamento e da regularidade da utilização do programa sem ter que pagar licenças, mas pela facilidade de conversão do LibreOffice, do formato do arquivo do LibreOffice para o formato PDF, que é o formato utilizado pelos editores dos programas utilizados pelos tribunais. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou qualquer outro tribunal que trabalhe com processo eletrônico utiliza como padrão o formato PDF, como formato de arquivo padrão dos seus sistemas. No LibreOffice eu faço a conversão desse texto para o formato PDF em apenas um clique, clicando em cima desse botão exportar diretamente como PDF, é um botão presente na barra de botões do próprio programa. Eu já converto direto para o formato PDF, que é o formato que eu preciso. Deixa eu apagar essa petição aqui. Eu comumente utilizo uma pasta separada. Essa pasta fica dentro da minha área de trabalho para facilitar tanto a gravação dos arquivos PDF como o posterior envio desses arquivos, que eu não preciso procurar no meio dos meus documentos, no meio de outros textos, de outros casos. Então fica muito mais fácil e muito mais seguro. A possibilidade de eu enviar um documento de um processo para o processo eletrônico, de um outro processo, o risco fica muito reduzido. Então eu vou converter o meu PDF. Como já existia um PDF com o mesmo nome, eu mandei substituí-lo. Agora eu posso fechar meu editor de texto e lá na minha pastinha, petições para enviar, está o meu arquivo PDF lá. E exatamente por só ter ele é que facilita todo o meu trabalho depois de assinatura e envio. Se eu utilizar qualquer outro editor de texto que não o LibreOffice, eu teria que utilizar uma impressora PDF, quando o editor não tem a opção, obviamente, de fazer a gravação direto no formato. Exemplo desses casos seria o editor Word da Microsoft nas versões até 2003, o Office 2007, 2010 e 2013, salvo me engano, já gravam o arquivo PDF, mas não com a mesma facilidade do LibreOffice. Para fazer em outros programas e em outros editores, eu preciso ter previamente instalado um programa chamado PDF Creator. É o programa, inclusive, indicado pela própria Justiça Federal. Em outras oportunidades a gente vai produzir um tutorial específico para o sistema do processo da Justiça Federal. E esse programa, ele cria uma impressora
que na verdade a função dela não é imprimir um papel, mas sim fazer a conversão do documento que está no formato do editor que eu estou utilizando. No caso, o LibreOffice tem o formato ODT, se fosse o Word teria formato DOC, etc. Ou seja, do formato do arquivo do meu editor para o formato PDF. Então, eu mando imprimir, seleciono a impressora PDF Creator, clique em OK. O programa vai entender que ele está imprimindo como uma impressora comum, só que na verdade ele está mandando para uma impressora que vai realizar a conversão do arquivo. Depois que o programa termina de imprimir, ele me dá essa tela de conversão, onde eu vou dar os dados do meu documento. Não vou alterar nada, vou clicar direto em salvar. Vou gravar só na área de trabalho. Não vou gravar dentro da minha pasta, porque já tem um arquivo lá. Eu clico em salvar aqui e ele vai fazer a conversão. Está aqui já em formato PDF aberto no Adobe, no Acrobat Reader. Vou fechar agora, posso fechar meu editor. E vamos passar ao objeto principal desse vídeo, que é a utilização do programa Assinador Livre. Esse programa foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exatamente para inserir as assinaturas contidas no certificado digital, para inserir a nossa assinatura eletrônica dentro das peças que nós vamos enviar para o sistema de processo eletrônico do tribunal. Um detalhe importante, que nem todo sistema, nem todo tribunal utiliza um programa prévio para fazer assinatura. Alguns assinam diretamente no sistema de envio da petição, como por exemplo o STJ e o TRT. Quando você vai enviar um arquivo PDF, o próprio sistema já faz a inclusão da assinatura eletrônica no arquivo. O TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele preferiu utilizar um programa prévio e desenvolveu uma solução gratuita para isso, que é o Assinador Livre. Então vamos abrir o programa. É um programa de utilização bem simples, Ele tem 4 campos de entrada. Um campo chamado arquivo de entrada é o campo onde eu indico a localização do arquivo que eu quero assinar. Arquivo de saída, onde eu vou gravar o arquivo já com a minha assinatura. Esse campo normalmente o próprio sistema preenche, porque ele prefere como padrão gravar no mesmo local onde está o arquivo de entrada. Motivo e local são 2 campos que eu posso utilizar se quiser, mas não são campos obrigatórios. O motivo é porque eu estou assinando, Posso colocar aqui, sou autor do documento, estou aprovando esse documento, certifico a validade e a autenticidade desse documento, etc. E o local onde eu estou procedendo a assinatura, Volta Redonda, Rio de Janeiro, etc. Vou indicar então o arquivo de entrada. Do lado do campo eu tenho essa pastinha com uma lupa em cima para eu fazer a localização do arquivo. Ele já abre direto na minha pastinha petições para enviar, porque eu utilizo regularmente esse programa. Seleciono o meu arquivo, ele vai aparecer o nome dele aqui embaixo. Se não abrisse nessa pasta, eu poderia localizar através dessa área onde está toda a minha estrutura de pastas do meu sistema. Eu posso localizar aqui na minha biblioteca documentos, ou venho na minha área de trabalho, petições para enviar, dou um duplo clique lá, ele vai e localiza o meu arquivo. Achei o meu arquivo, cliquei em cima, clico em abrir. Ele já preencheu aqui embaixo, vai gravar no mesmo local, com um nome parecido, ele vai utilizar o mesmo nome que eu dei, só que com traço assinado no final, exatamente para diferenciar do arquivo que ele está assinando do arquivo original que eu gerei, PDF original. Clico em assinar, ele me pede qual certificado que eu vou usar. No caso, eu vou usar o certificado da OAB,
né, o meu certificado de advogado, clico em OK. Em seguida ele me pede o meu PIN, né, que é a senha de utilização do meu certificado. Importante destacar essa questão dessas senhas, que é uma confusão que as pessoas costumam ter na utilização do certificado digital. Quando a gente pede o certificado, a gente recebe duas senhas, a senha PIN e a senha PUC, né? Para a utilização do certificado, vai ser sempre requerida a senha PIN. A senha PUC é uma senha de administração do certificado. O que é isso? É uma senha que vai ser utilizada ou para fazer uma nova geração de uma senha PIN, no caso de esquecimento da senha, ou no caso da pessoa tentar utilizar o certificado introduzindo uma senha PIN errada por 3 vezes, o sistema automaticamente bloqueia o token, né? Você não vai conseguir utilizar o dispositivo de assinatura digital até que seja alterada a senha PIN ou seja desbloqueado o dispositivo. Como é um dispositivo que trabalha com segurança, essa é uma medida necessária para garantir que o utilizador seja exatamente a pessoa detentora da assinatura. Então, introduzi minha senha PIN, clique em OK. Aparece a tela de confirmação, assinatura terminada com sucesso, deseja abrir o arquivo PDF assinado? Vamos abrir. Esse sistema ele não coloca nenhuma marca no PDF, né? Ele abriu com um programa padrão de leitura do PDF, o Adobe o Acrobat Reader. A única diferença é que vai constar aqui que esse documento foi assinado por mim, né? Com isso eu dou a validade jurídica necessária para esse documento eletrônico trabalhar no processo eletrônico com ele. Depois é só pegar e enviar através do sistema próprio. A gente vai produzir outros tutoriais e disponibilizá-los tão logo seja possível para facilitar o entendimento do advogado na ferramenta do processo eletrônico.